Saudação de paz, meus guerreiros. Aqui nós vamos para a nona aula. A nona aula dessa série, de Romanos 8. Já entendemos até aqui que Cristo Jesus, Ele nos tirou dessa tal condenação. Que Cristo Jesus, Ele nos tirou dessa tal sentença. Que Cristo Jesus, Ele nos tirou dessa tal punição, desse tal julgamento. Sendo assim, notamos que essa condenação, esse tal julgamento, essa tal sentença aqui, ela foi abrogada, foi substituída e se tornou o quê? O que nós se tornamos? Se tornamos justificados, entendeu? Passamos agora a ser filhos, passamos agora a ser irmãos, e isso é tremendo. Mostrei aqui que o juiz, ele passa a ser o nosso pai, entendeu? Aquele que estava junto com o juiz, ele torna-se o pagador ali, ele torna a ser o nosso irmão, entendeu? Passamos agora a ter advogado, passamos a ter testemunha, entendeu? O pai, aquele que era juiz, se tornou o nosso pai. E aquele que tinha poder, que era igual ao pai, para nos matar, ele torna o nosso pagador e o nosso irmão, entendeu? E adquirimos um advogado. Aqui adquirimos duas testemunhas. Quem é as duas testemunhas? O Espírito humano e o Espírito de Deus. Essas são as duas testemunhas, dizendo que realmente a condenação saiu, já não existe mais sentença para eles, já não existe mais julgamento para eles, mas eles receberam essas duas testemunhas dizendo, mas eles agora são filhos de Deus, receberam a adoção. Cristo, o pagador remiu eles, remiu eles, pagou a dívida, e vemos que por mais que entramos diante dessa tal dádiva, recebemos ainda essa obra, ela não está completa, no sentido de que ainda temos que ser libertos. A redenção tem que chegar. A redenção de quê? Dos sômatos do corpo. A redenção do corpo, ela tem que chegar, entendeu? Saímos da condenação, não uma condenação mais árida. Temos que ter noção disso. Essa condenação só está diante dessa dádiva aqui quem se encontra justificado. E para andar justificado tem que andar no Espírito. No Espírito, alguém que era seu juiz torna-se o seu pai. No Espírito, alguém que estava para te julgar. Porque Deus falou que naquele tempo o Pai entregou ao Filho todo o juízo. Então aquele que estava para te julgar, ele passa a ser o teu irmão. Aquele que conhece o Pai, que conhece o íntimo desse juiz, ele passa a ser o advogado e ele passa a ser o teu testemunha, desde quando você se encontra andando no Espírito. Observa que essa grande obra foi feita, essa grande dádiva foi estabelecida na vida da igreja que saiu da condenação.
na vida da igreja que saiu deste julgamento. Só que observa que ainda há algo para ser concluído. A redenção, que é algo futurístico. Observa que a condenação saiu, entendeu? O pecado, ele reina na carne, né? Aqui, ó. O pecado, né? Ele reina na carne, entendeu? Só que a vida, a paz, reina no Espírito. Então, aquele que saiu da condenação sabe que não pode andar na carne, porque na carne o pecado está reinando. Ele tem que andar no Espírito, porque em Espírito, o desígnio do Espírito é a vida, o desígnio do Espírito é a paz. Aquele que está no Espírito, o texto fala, faz coisa do Espírito. Aquele que anda na carne está morto. Aquele que anda na carne torna-se inimigo de Deus, está em inimizade com Deus. Aquele que anda na carne, o texto bíblico mesmo diz que não tem como ele estar amigo de Deus e as práticas dele não agradam a Deus. Observa que, por mais que recebemos essa grande dádiva, por mais que recebemos essa grande justificação, né? Como eu expliquei aqui, essa é a nona aula. Como eu expliquei, mostrando tudo detalhadamente como nós recebemos essa justificação, como nós se tornamos filhos. Que isso foi uma aula tremenda. Alguém que estava condenado, meus irmãos, alguém que estava debaixo de julgamento, alguém que estava debaixo de sentença. O juiz tinha poder para te julgar, mas ele manda alguém para eliminar, para abrogar, para tirar essa sentença de ti, e você que estava para ser julgado por ele, ele te recebe agora como filho. Olha, o pagador te recebe como irmão. E assim, nós sabemos que por mais que essa dádiva aconteceu, possuímos ainda a fraqueza, a fragilidade. Toda a criação possui, porque o pecado foi tão terrível. O pecado que tinha sucesso na carne. Sendo assim, a carne fazia com que a lei ficava enferma. Eu expliquei isso bem detalhadamente. Esse pecado foi tão terrível, a causa que ele fez, que toda a criação ela geme, ela sente dor, ela está em aflição, ela está em tribulação. O texto mostra isso. Por mais que a tribulação é momentânea, isso registrado no versículo 18, toda a criação está debaixo ainda dessa dor. Sofre, está enferma, sofre os determinados gemidos. Só que nós sabemos que a dádiva é essa, temos testemunhando que essa condenação, ela saiu, ela não pertence mais ao povo que foi redimido. E observa que temos uma fé, temos uma esperança. Isso eu falei na 8ª aula. Temos uma fé, temos uma esperança, entendeu? Esperança que não se vê agora. Por quê? Porque se vemos, não é esperança. Mas se não vemos, com paciência ou aguardamos. Terminando aí o versículo 25. Se é esperança, então não vemos. Mas com paciência, com perseverança, nós aguardamos. Aguardamos essa redenção do corpo chegar. Aguardamos a tal glorificação chegar. Agora, o que eu quero destacar é o versículo 26 ao versículo 27, né? O qual eu tenho também 2 aulas tratando sobre esse texto. Porém, como está dentro da série, eu vou colocar mais uma vez essa aula com mais detalhes ainda, entendeu? E observa que o versículo 26 e o versículo 27 é o famoso versículo, né? De maneira o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque já está tudo explicado aqui. Mas apesar de até chegar essa redenção, nós possuímos ainda a fragilidade humana. Nós possuímos ainda a carne. É uma briga.
é uma briga terrível. Se você ler o próprio Gálatas 5, ali, né, o Gálatas 5, você vai ver a briga que é, versículo 19, 18, 20, 22, você vai ver a grande briga que é, o grande conflito que existe entre a carne e o espírito. Aquele que você alimentar maior, vencerá. Se você alimenta a carne vai vencer, sabendo que o pecado reina na carne. Se você alimentar o espírito vai vencer, sabendo que a vida, a paz, a justificação, a condenação, ela não faz parte desse espírito. Agora observa que essa fraqueza está ainda nos ex-condenados. Ex-condenados, olha, ex-condenados, meu Deus, ex-condenados, vou dar lugar aqui, ex-julgados, ex-sentenciados, entendeu? O que reina? A fraqueza reina. O que está reinando aqui? A fraqueza, a fraqueza reina, entendeu? A doença, a fragilidade, ainda reina. Tudo aquilo que se diz humano, tudo aquilo que se diz humano ainda possui nós, porque estamos esperando essa redenção chegar. Porém, eu quero destacar aqui alguns verbos, já falei outrora, entendeu? O verbo absteneia, já falei aqui também do famoso verbo sum, não, ti, lá, panete, netai, só que diante do arcaico grego, como alguns falam, que seria um né? Sunante lá bonito. Destacar o determinada expressão. Qual é a determinada expressão? A expressão terrível. Cane. Meu Deus. Diante agora também do seu determinado vocábulo aqui, destacando entubicane. E aí? A redenção está para chegar. Até essa redenção chegar, a criação, como eu falei outrora, ela tem essa expectativa, ela tem essa esperança, ela tem essa convicção, por mais que geme, por mais que sente dor, por mais que há fraqueza, que é a determinada expressão ataneia, a fraqueza está diante dos ex-condenados, por mais que a doença, por mais que a carne ainda que possuímos por fora, o nosso exterior, deixa nós com essa fragilidade, deixa nós enfermos, o Espírito Santo, olha como é que isso é tremendo, o Espírito Santo, ele nos ajuda nessa fraqueza. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Eu já destaquei muito bem o som aqui, entendeu? Já destaquei muito bem aqui em algumas aulas. O som é o com, é a unidade. Aqui, o sum, entendeu? Ou o sunam, o tila, o bane, já destaquei. Aquilo é o carregador. Aquilo é o carregador. Aqui também nessa expressão, ele é aquele que leva a carga no ombro. Ele é aquele que leva a carga no ombro, entendeu? E ele é também o que está ali juntamente contigo, Tila, está lado a lado contigo. Lado a lado. Isso é tremendo, meus irmãos, que o que eu estou falando aqui, que o Espírito Santo, ele é a testemunha
E além dele ser a testemunha, ele é o seu advogado e é o seu ajudador. E ele sabe de toda a obra. Ele conhece toda a obra. Ele conhece que você saiu da condenação. Ele conhece que o preço foi pago, que já não existe mais sentença, que já não existe mais julgamento, que já não existe mais condenação. Ele sabe que o juízo está ao teu favor. Ele sabe que aquele que tem as mesmas características, a identidade, o mesmo morfê, como diz Paulo lá em Filipenses 2, ele sabe que foi ele o pagador e ele é o teu irmão e que essa obra foi feita, foi consumada, então já não existe mais condenação para ti, já não existe mais julgamento para ti, e ele não vai te perder por conta da enfermidade. Ele não vai te perder por conta da fraqueza, ele não vai te perder por conta da doença. Se for preciso, ele carrega no ombro a luta que você está passando. Se for preciso, ele carrega no ombro. Ele coloca em suas costas toda essa dificuldade, toda essa luta, entendeu? Ele carrega com ele toda essa dificuldade. Olha o que o texto nos mostra no versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Aqui está esse grande ajudar. Por quê? Porque não sabemos como orar, prócer Romai. Não sabemos como orar. Não sabemos como pedir. A fraqueza, a enfermidade, nós somos humanos, esperando a redenção do corpo, esperando a grande redenção do corpo que eu mostrei, que diante dessa palavra aqui, entendeu? Já se encontra o grande redimir que ele fez, o grande pagar que ele fez. Destaquei os vocábulos como se tratava dentro do campo jurídico grego, romano. Estamos esperando acontecer a grande redenção. A natureza está ardentemente nessa expectativa. Está de olho, também esperando. E nós temos que ter essa esperança. Nós temos que ter essa esperança. E o Espírito Santo, aquele que testemunha dizendo que você é filho, aquele que testemunha dizendo que o juiz agora é o teu pai, aquele que testemunha dizendo que o pagador agora é o teu irmão, ele não vai te perder por conta da tua fraqueza. Ele não vai te perder por conta da enfermidade. Se for preciso, ele carrega no ombro, ele está lado a lado, ele está unido com você, ele é o carregador. Ele te ajuda na tua fraqueza. Olha que assunto tremendo. Ele intercede, que é essa determinada expressão grega que aparece no texto, hiperintugicando. Ele intercede. Mas você precisa destacar aqui mais uma vez. Meu Deus, destacar aqui na primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez. Por que isso, Gildo? Vamos lá novamente, hiperintugicando. Observa que só o hipe aqui, entendeu? Depois eu destaco ela. Observa que só usava essa expressão alguém que conhecia uma determinada autoridade que podia resolver o problema. Primeiro, era o determinado cidadão. Era o determinado cidadão que ia até a sua determinada autoridade. Era o embaixador. Era o embaixador que ia ao determinado rei. Era o determinado advogado. Eita! O determinado advogado que ia ao determinado juiz. Fazer essa intercessão, que é entugicando, fazer essa intercessão, era ele. Por quê? Observa que aqui é a expressão intercessão, e aqui já é alguém que está fazendo essa intercessão, porque só a expressão hipe aqui, eu mostrei isso em algumas aulas, só ela é o fazer, é o favor, entendeu? É o favor, só ela é o benefício que ela está causando, e até mesmo a substituição, então é o favor dessa intercessão.
Essa expressão ela é usada no contexto grego assim. Ela é usada dessa maneira. E o Espírito Santo sabe disso. E Paulo sabia disso. Segundo, essa intercessão, ela só diante da autoridade, como eu mostrei. Essa intercessão é diante da autoridade. Entendeu? O cidadão ia até o sua determinada autoridade. O embaixador que ia até o rei. Um advogado que ia até um juiz. Meu Deus. Quando o determinado cidadão, ou embaixador, advogado, ia a determinada autoridade e fazia a intercessão, a autoridade, eita meus irmãos, ia analisar. A autoridade ia analisar. Entendeu? Ela ia analisar, ela ia fazer um exame. Por quê? Porque ela tinha que saber qual é o propósito. Meu Deus. Ela tinha que saber qual era o propósito, qual é a intenção. Se vocês não dão glória aí, o que é isso? Qual era a intenção? Então ela tinha que analisar, ela tinha que fazer um exame. Porque ela tinha que descobrir se o propósito era bom, se o propósito era ruim. E isso é o que está no texto ou não está? Claro que está. O Espírito Santo intercede por ti, com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhece, esse conhece aí, eu já falei em alguma aula, é o que prescuta, é o que faz o exame, é o que examina, o que conhece por pesquisa, ele sabe qual é a intenção, qual é o propósito do Espírito Santo. Porque olha o que Paulo coloca aqui, meus irmãos, porque ele sabe que quando o determinado cidadão, o determinado ser chegava diante da autoridade, essa autoridade analisava para ver se era bom ou ruim o determinado propósito. E o próprio texto bíblico mostra que a autoridade, que ele é Deus, ele sabe qual é o propósito e a intenção desse Espírito que intercede, olha, que intercede aqui pelos santos. E 5, para terminar, aquele que intercedia, ele tinha a certeza que a intercessão buscaria, acertaria o determinado alvo que ela tinha por obrigação acertar, que ela tinha por obrigação ir até ela. Meu Deus, o Espírito Santo jamais te perderá por conta da sua asteneia, por conta da sua fraqueza. Ele te ajuda, só se você não querer, ao ponto dele ser o carregador do seu sofrimento, ao ponto dele ser o ombro amigo, ao ponto dele estar lado a lado. Essa expressão era terrível, ela aparece em João 16. Eu vou subir ao Pai, mas eu enviarei o Consolador. Porque Cristo já sabia, hein, que ele era advogado. Eita, meus guerreiros, eu peguei essa aí desde o capítulo 16, desde que Cristo aqui ainda, ele já sabia. E dá um nome para o Espírito, o ajudador. E dá um nome para o Espírito, a testemunha, advogado. Aquele que estaria lado a lado e que no grande, que nós vamos chegar ainda com mais veemência, e que no grande tribunal, na grande defesa, esse advogado compareceria defendendo os ex-condenados, defendendo os ex-julgados, defendendo os ex-sentenciados. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações. Não tem para onde correr. Paulo está destrinchando tudo, fazendo todo o desfecho, para depois ele começar a fazer as perguntas que é feito diante de um tribunal. Quem intentará? Quem nos acusará? Se Deus é por nós, o grande juiz. Se Deus é por nós, o grande juiz. Se Deus é pelos ex-condenados, se Deus é pelos ex-julgados, se Deus é pelos ex-sentenciados, quem a intentará? A acusação contra os escolhidos de Deus.
que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos coração.